Pessoal, bora lá então fazer a montagem do nosso motor aqui. Aqui a gente tem a carcaça do lado direito do motor, né? Que aqui vai embaixo, juntamente com essa. E depois vem as tampas, depois vem a parte superior, cilindro, cabeçote, etc. Né? Nos vídeos anteriores na desmontagem, quebrou esse parafuso. Aí eu mandei para retífica. Tirou o parafuso que estava lá dentro quebrado, colocou uma buchinha, rosca, tá beleza. Buiú é meu apelido, certo? Então você lembrou na carcaça, para saber que a carcaça era minha. Eu deixei lá, depois eu busquei no outro dia. Aqui estão todas as peças do motor e a gente vai montar isso daqui passo a passo, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o balanceiro. O balanceiro seria o contrapeso do motor. Como o virabrequim tem a biela, acaba dando mais peso de um lado que pro outro, né? Ó as bolachas. Tá vendo? Tem medida diferente. Esse contrapeso serve para quê? Para tirar a vibração do motor. Ele controla o peso. Enquanto um joga peso para um lado, esse joga peso para o outro, para ficar equilibrado. Aqui é o rolamento do virabrequim, que vai essa parte aqui interna, ele é cônico. Do outro lado é um rolamento de esfera. Normal, porém ele tem uma cavidade aqui onde vai trava. Certo? Antes da gente montar, assim, quando você for desmontar, faz o teste já quando for desmontar. Coloca o dedo em todos os rolamentos, gira ele para lá e para cá. Se você sentir ele áspero, tá ruim. Movimenta, puxa para cima e para baixo o centro dele. Se tiver folga, também tá ruim. Então já substitui, porque assim, como é interno, tem que desmontar o motor inteiro para poder fazer a troca de novo. Então, sempre que desmontar, gira ele para lá, gira para cá, para sentir. Se achar ele áspero, troca ele. Todos os rolamentos faz isso, certo? Por que eu tô falando para você fazer isso? Para não perder todo o serviço. De repente você monta o motor, roda um dia, o rolamento começa a dar barulho ou estoura o rolamento, então confere antes. E antes de lavar, assim que você desmontar, você já confere, porque depois que você lavar, pode entrar alguma sujeirinha, alguma coisinha, então ele pode ficar meio mais durinho, meio firminho. Então desmontou, como ele está lubrificado, você vai, coloca o dedo, gira para lá, gira para cá, movimento. Se tiver tudo legalzinho, beleza. Se tiver com um pouco de folga, ou se tiver áspero, se sentir que tá meio durinho para girar, ou sentindo alguma raspadinha, substitui. Assim, o custo é muito pequeno pelo tanto de trabalho que dá para desmontar de novo. Eu acho que quando eu desmonto, eu acabei não falando, esse aqui é o trambulador. O trambulador, ele gira conforme você vai tocando no pedal de câmbio, ele vai trocando de marcha e a função dele é girar, fazendo as marchas engatar. Aqui tem o câmbio e aqui os dois eixos que vai com o garfinho no trambulador. O legal aqui seria ter um suportinho, né, para colocar, para poder prender o motor, tal, né? Mas assim, como eu tô fazendo isso daqui na minha casa, né, assim, durante a semana fica meio corrido, então final de semana eu tô pegando para fazer. E outra, aí eu tenho um tempinho para deixar bem explicadinho, mostrar direitinho como que é, como que não é. Então a gente aqui não vai ter um suporte. Então a gente vai usar dois toquinhos para colocar por baixo. Certo? Vai ficar assim dessa maneira. Um calcinho do baixo, outro calcinho do outro. Pra quê? Pra poder descer o virabrequim aqui e a ponta não pegar, não atrapalhar a gente. Depois que a gente descer os eixos aqui da caixa de marcha, também não pegar, não atrapalhar a gente. Então assim, na verdade é só levantar um pouquinho, é por isso que eu tô usando esses dois calços, pra poder montar. Super tranquilo, viu? Super de boa. Um outro detalhezinho antes de montar. Titan 150 aqui no meio do motor não vai junta. Normalmente só vai cola, um silicone, né? Aqui tá com cola ainda, a gente vai retirar. Tem gente que usa uma faquinha, uma lixinha, né? Lima. Assim, só não pode ser alguma coisa muito abrasiva, que gasta, que come muito, porque de repente deforma a face e aí pode vir a dar vazamento. Então assim, dá uma limpadinha, pode ser com uma faquinha, qualquer coisinha, só para tirar de leve, depois passa uma lixinha bem de leve, acabou, remove tudo e procura não deixar sujeira dentro. Beleza então, pessoal, já fez a retirada aqui do excesso de silicone que tinha, né, ou da cola que tinha aqui, certo? Com a faquinha mesmo. Fui tirando aqui nas bordinhas, um pouquinho de paciência tem que ter mesmo. Depois corri uma lixinha aqui 220, certo? Tá perfeitinho, prontinho para montagem. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, tá vendo as peças? Como é que funciona? Sequência. Começou a desmontar, a gente começou lá em cima pela tampa, certo? A gente começou aqui pela tampa, certo? Os dois parafusos, tampa, guarnição, acionador, sempre em sequência. Conforme for desmontando, vai colocando as pecinhas,
Porque depois na hora de montar, você vai fazer o sentido contrário. Entendeu? Então deixa sempre sequencial. Do jeito que você desmonta, vai separando as peças e depois vai montar na sequência contrária. Então tá, aqui já está tudo prontinho, a gente vai começar a montagem então. A gente vai começar aqui primeiro pela caixa de marcha, certo? O eixo do peão, o eixo da embreagem, primário e secundário, as engrenagens que estavam ruim já foi trocada. Então a gente vai começar por aqui. Posição do câmbio. A posição do câmbio é esse, um acasala com o outro, certo? A caixa de marcha, no caso, o câmbio, os dois eixos. E é o seguinte, o eixo mais comprido e o eixo mais curto, tá vendo? Na verdade, os dois têm praticamente o mesmo tamanho. Só que fica uma ponta para cá e outra ponta maior para lá. Essa aqui é a ponta que vai atravessar o motor, vai lá na embreagem. Naquela posição, a gente vai catar e colocar aqui a ponta maior aqui e a ponta menor aqui. Certo? A gente vai catar ele e fazer isso daqui. Desse jeito, mas os dois juntos. Junta os dois e coloca assim na carcaça. Beleza, então. Coloquei o câmbio aqui, a caixa de marcha, certo? Aqui está o trambulador. Agora a gente vai entrar com os garfinhos, os dois garfinhos e os dois eixos, que seria os dois garfinhos desse eixo e um garfinho do eixinho menor. E se você reparar aqui, ó, tem a cavidade exatamente onde os garfinhos encaixa. Aqui, aqui e outro de lá. Coloquei então os dois garfinhos. Aqui é bem simples, tá? Ó, entrou, encaixou na fresa aqui, ó. Beleza? E aqui a gente vai atravessar o eixo. É sempre bom guardar a posição, porque os dois são muito parecidos. Depois, na hora de montar, até acha o jeito certo, mas dá um pouquinho de trabalho, né? Então, assim, melhor já desmontar deixando a posição certa, que aí depois você sabe qual que é o de baixo e qual que é o de cima. Beleza? Colocamos dois garfinhos, passamos o primeiro eixo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar na cavinha, virar e entrar na fresa. Ok, colocou. Agora a gente vai colocar o outro eixo, o outro pininho aqui. Beleza. Agora a gente vai testar a caixa de marcha, ver se está funcionando certinho. Sempre é bom testar antes, viu, gente? Coloca o trambulador para girar, vai girando ele e engatando as marchas. E como que a gente vai saber se está certa a montagem do câmbio? É simples, ó. Vou mostrar do outro lado. Do outro lado da carcaça do câmbio, aqui na ponta do trambulador tem essa estrelinha. Certo? Aqui a gente já deixou ela engrenada na primeira marcha. Primeira. Tá vendo essa meia luazinha pequenininha? Aqui seria o neutro. Então se você virar o trambulador do lado de lá, vai cair no neutro, tá vendo? Ó. Primeira, neutro, depois as sequenciais. Segunda, terceira e por aí vai, né? Mas agora eu vou virar do outro lado para vocês fazerem o teste do câmbio certinho. Pronto, virei aqui a carcaça para o outro lado. Aqui a gente tá na primeira, certo? Encostou aqui, primeira, certo? Gira o câmbio, beleza. O próximo é aquela meia luazinha pequenininha que eu mostrei do outro lado, que é o neutro, tá vendo? Só um tique. Ó, você gira, o câmbio gira livre. Ó, minha mão e aí depois a engrenagem vai, então tá livre. Se você colocar o dedo na engrenagem, você consegue girar o câmbio. Deixa eu ver se eu consigo uma posição aqui para mostrar. Ó, as engrenagens girando e o câmbio parado. Beleza, neutro, tranquilo. Segunda, gira tudo. Terceira, gira tudo. Quarta, gira tudo. Quinta,
Gira tudo. Voltar aqui então. Quarta. Terceira. Segunda. Neutro. Neutro, o eixo gira, a engrenagem fica praticamente parada. Ó. Gira em falso. E primeira, que voltamos ao ponto zero aqui no trambulador. Mas vamos deixar em neutro, ok? Continuando aqui então nossa montagem. Apareceu uma latinha de cerveja ali no canto, mas na minha não, viu? Isso aí colocaram só pra prejudicar eu. Vamos lá. Colocar o virabrequim? Não, agora a gente vai colocar, sabe o que? A gente vai colocar esse pininho com a mola aqui. Na verdade, esse aqui é o sensor do neutro. Primeiro a gente vai colocar a molinha dentro do trambulador. E depois colocar como se fosse uma cápsula pequenininha. Ok? Qual que é a função? Aqui está o sensor do neutro. Aqui dentro, tá vendo essa pintinha? Quando essa bolinha encontra aquela outra partezinha de cobre, ela acende lá no painel, falando que está em neutro, que no caso é a posição que a gente deixou. Quando vira para o lado, o câmbio. Pronto. Quando vira para o lado, ela sai fora daquela pintinha, então o neutro apaga lá. Então, essa pecinha aqui, ela serve só para indicar para o sensor que está na posição de neutro para usar lá no painel. Feito isso, colocamos então o sensorzinho aqui, a molinha com esse pininho. Agora a gente vai colocar o virabrequim aqui. Então a gente vai pegar essa capa interna desse rolamento aqui, que ele é cônico, certo? Encaixar ele aqui dentro. Beleza, foi. E a gente vai vir com o virabrequim. Essa posição aqui, esse aqui é o rolamento da outra extremidade. A parte que vai lá é essa daqui, certo? Então a gente vai descer ele aqui, assim. Às vezes precisa dar uma ajeitadinha no balanceiro, dar uma puxadinha na engrenagem para ele poder descer, porque tudo é muito justo. Então, beleza. Tá no lugar, rodando perfeitinho, bonitinho. Caixa de marcha montada, né? O sensorzinho aqui, o responsável que para poder fazer a marcação do neutro lá em cima. Virabrequim, cabiela, prontinho. Agora a gente vai passar o silicone aqui, ou uma cola branca. Assim, eu só não consigo usar 3M, até veda, né? Mas fica aquela borra marrom por lá de fora, fica feio. O silicone é bom que ele é transparente, o excesso você tira, fica limpinho, perfeitinho. Pessoal, bora lá então, ó. Tá tudo montadinho aqui, bonitinho, belezinha. Vamos colocar passar o silicone. Aqui o siliconinho. Pra gente passar na borda e depois vir com a outra carcaça. Bora montar? Não, ainda não, calma aí. Entre meio toda a carcaça sempre tem guia. O guia ele serve para quê? Para deixar as carcaças alinhadas para ela descer certinho. Pode montar sem? Cara, até pode, mas eu não aconselho não, porque de repente fica torto, dá barulho. Assim, já tem o guia, se já tem isso daqui para poder descer na posição certa e ficar legalzinho, para que você vai arriscar montar sem? Então toda vez que eu desmontar, presta atenção nos guias, guarda os guiazinhos. E vamos colocar os guias aqui então. Um aqui, o guia ele sempre vai onde tem parafuso, ó. Um vai aqui e o outro aqui. Certo? Então, um guia aqui, o outro aqui. Agora destampou chover aqui, tá uma chuvarada. Agora sim. Mas antes ainda de montar, colocou os guias no lugar, belezinha. Bate eles um pouquinho pra dentro, que ele tem que entrar mais um pouquinho, normalmente entra a prensagem mesmo, né? Mas antes de colocar a carcaça, a gente vai limpar de novo, passar um pano e deixar bem limpinho, tanto uma quanto a outra, para depois a gente passar o silicone e vir com a carcaça. Pessoal, agora sim, ó. Então a carcaça aqui tá limpinha, a de lá também tá limpinha. Agora a gente vai passar o silicone, tá? O silicone eu usei esse tubinho pequeno aqui. Bom, ele vem fechado, a gente usa a própria tampinha para poder furar, né? Para furar ele, para poder fazer a abertura aqui.
Vem esse biquinho que é justamente para poder fazer o uso dele, né? Assim, para não desperdiçar. E agora a gente vai aplicar o silicone aqui em toda essa parte, toda essa extremidade, tudo, como se fosse desenhar mesmo, né? Para depois a gente descer com a outra carcaça por cima e colocar os parafusos. Tá vendo uma chuvinha aqui? Até cobri as peças porque essas peças aqui a água não combina, né? Então as peças tá tudo aqui de baixo. Eu cobri só por conta da chuva. Pessoal, então aqui eu já espalhei todo o silicone na carcaça inteira. Ok? E agora sim, agora a gente vai descer. Não fica muito bonito não, mas é isso mesmo, né? Assim, tem gente que usa um silicone preto, tem gente que usa uma cola que chama Elimina Junta branca, muito boa por sinal, só que aí fica aquele risco branco. Eu prefiro o silicone transparente, que assim o excesso a gente consegue tirar e fica perfeitinho. E agora a gente vai descer com a carcaça de cima, assim, a gente vai descer com a carcaça aqui e fechar esse meio do motor. Tem muito segredo aqui não, viu? Mas é jeito mesmo. É que eu tô com a mão só, fica mais difícil. Mas assim, é só encaixar. Certo? Furação do eixo do peão. Colocou lá. Beleza? A gente vai descendo com ela devagarzinho. Certo? O eixo já apareceu lá. E agora a gente baixa um pouquinho de cá, baixa um pouquinho de lá. Vai movimentando até ela encaixar e zerar o vão. Zerou esse vão, a gente vai colocar o parafuso. Assim, só uma dica, né? Vamos lá, assim que você coloca o parafuso vai sobrar mais ou menos esse espaço, né? Para você poder apertar, que é o que tem de rosca embaixo. Então vamos lá. Ok? O mesmo espaço. Se você quiser marcar a posição dos parafusos, quiser fazer um desenho, marcar onde vai cada um, beleza, mais simples, né? Mas assim, você não vai ser tão leigo ao ponto de fazer isso daqui, catar um parafuso que é enorme, colocar aqui dentro e querer apertar. Ô, gente, olha a diferença de um para o outro, do espaço que sobra, né? Então, logicamente, esse parafuso não é daqui. Aqui a gente tem onde ele vai, ó. Colocou, sobra o espacinho igual do outro lado. Então, na verdade, esse espaço que tem aqui, ó, esse vão é o que tem de rosca embaixo. Então você não vai fazer isso, colocar um parafuso tão grande num lugar que não cabe esse tanto de rosca, né? Então é isso daqui. Beleza, todos os parafusos foram colocados aqui, apertado já, né? Tudo tranquilo, belezinha. Pô, Buio, mas sobrou um parafuso. Não se preocupa, tá? Porque é o seguinte, todos vão desse lado, porém tem um outro que vai aqui, ó, do outro lado do motor, bem aqui, e no caso seria aquele que sobrou. Os demais todos aqui. Ah, dá um conselho também, já aproveitando aqui, quando for montar, gente, não deixa para depois não. Esse aqui é o bujão do óleo, certo? É onde a gente esgota o óleo. E normalmente, como desmontou o motor inteiro, você desapertou ele para poder tirar o óleo, certo? Então normalmente ou você coloca ele no lugar, ou você guarda em outro canto. Mas quando chegar nessa etapa que você juntar, fazer a junção das duas carcaças, já coloca ele e aperta. Sabe para quê? Para não ter esquecimento. De repente deixa aqui igual tá bambo, aí você monta o motor, belezinha, monta na moto e sai andando.
E, como ele tá bambo, vai vibrando, brrr, sai, esgota o óleo, funde o motor. Aí vai ter que desmontar tudo de novo. Então, já faz isso. Chegou nessa etapa, já aperta o bujão do óleo. Bora lá então, virei o motor do outro lado, certo? Só virei ele e aqui é o parafuso onde falei. Que sempre sobra, que na verdade ele vai do outro lado. Né? Então é o último que falta para apertar as carcaças do motor do meio. Bom, virei o motor pro outro lado de novo, né? Coloquei o parafuso lá, o que estava faltando, apertei ele. E assim, certifique-se sempre que os eixos estão livres, tá vendo? Esse aqui movimenta livrinho. Virabrequim tá duro, tá travado. Não, não tá não. Na verdade, esse parafuso aqui, ele tem uma mola embaixo, tem essa chapinha, essa mola embaixo. Na verdade, é para poder travar o rolamento, para ele não dar vibração. Então, o que a gente vai fazer? Fez a montagem, a gente vai folgar ele e apertar de novo. Acompanha comigo aqui, ó. Tá duro, né? A gente vem, folga ele. Folgou. Ó o milagre. Na verdade o balanceiro tá pegando por baixo. Só virar a posição do balanceiro. Pronto, mudei a posição do balanceiro embaixo. Na verdade aquele contrapeso que vai dentro do motor, que estava batendo no virabrequim. Olha lá, soltou aqui. Eu posicionei o balanceiro do lado de lá. Agora tá livre. Agora vira. Tava travado, agora tá livre. Certo, mas para a gente poder fazer outro serviço aqui. Aqui vai as travinhas. Se você acompanhou a desmontagem, aqui vai uma travinha assim, que pega na cavidade aqui do rolamento e puxa ele para fora para ele ficar preso. Certo? Vai uma aqui, outra aqui e outra aqui. Como a gente já está desse lado, a gente vai dar uma queimadinha na etapa. A gente vai pular lá para frente, né? No caso, não seguir a ordem de montagem aqui que eu coloquei, né? Mas já para deixar pronto esse lado aqui, para ficar tudo pronto, não precisar mexer de novo. A gente vai sair daqui e vai vir aqui, ó. Esse aqui é a sequência da montagem do outro lado, da embreagem, né? Mas aproveitando que a gente está desse lado, já vamos fazer essa parte aqui então. Essas aqui são as 3 travinhas que vai no rolamento, os 3 parafusos. A gente vai pegar eles. E já vamos aproveitar também para pegar esses parafusos grandes aqui, que no caso, esse aqui é o guia tensor, essa aqui é a trava do guia tensor. Então a gente vai pegar 3 desses e deixar um. Porque um vai aqui, no caso grande, e o pequeno aqui, né, junto com o tensor. Então peguei só para a gente poder finalizar esse lado aqui. As travinhas e os 3 parafusos. Vamos colocar os parafusos grandes primeiro. Um aqui. Esse aqui eu esqueci de apertar. Ainda bem que tá desse lado, né? O outro aqui. E o outro aqui. Certo? Não. Tá certo não. Esse vai aqui. Então, 1, 2, 3 que eu peguei lá e um que já estava aqui, que foi esquecimento meu, peço desculpas. Então, feito o aperto aqui da meninada, né? A gente vai colocar agora as travinhas que prende o rolamento. Seria essas daqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai entrar com ela, mostrar o formato, a gente vai entrar com ela assim e puxar para trás, certo? E vem o parafusinho. Então vai um aqui, outro aqui e outro aqui. Todos eles a mesma coisa. Entra com ela assim, puxa um pouquinho para trás e coloca o parafuso e aperta. Colocado então as 3 travas, certo? E aperta os parafusos, vira brequinho, vira até pirulito, tão livre que fica, ó, virou uma moça, ó, virou manteiga. Né? Porque o que a gente fez, a gente só, com aquelas travinhas a gente puxou
o rolamento para cá, então ele fica livrinho, livrinho. Agora a gente vai apertar esse daqui, certo? Para poder acabar de fixar. Beleza, então, por hora a gente terminou do lado de cá, tá? Já acabei de apertar esse parafuso aqui. Os outros 6 catravos tá tudo fixo, tudo belezinha. O virabrequim girando livre. O do peão livrinho, belezinha. Depois, na sequência, a gente vai vir, não agora, né? Mas depois que a gente voltar o motor pro outro lado, com essa trava, que é a trava do guia tensor, né? Que aí vai... Lembra que a gente deixou um parafuso grande lá? O parafuso grande vai aqui e o pequeno aqui. Tá? Mas agora a gente não vai colocar essa peça. Agora a gente vai virar o motor do outro lado e montar a parte de embreagem, de pedal, o eixo do pedal de câmbio. É isso daí, a bomba centrífuga. Beleza, então, pessoal, ó, já virei o motor do outro lado. A gente vai começar por onde? Vamos colocar o filtro primeiro. Esse filtrinho. A gente vai colocar o filtro primeiro. É sempre bom limpar, viu? Passa no ar, limpa ele bem limpinho, não deixa não, porque toda sujeira para aqui, já para não subir o motor, para não estragar nada para cima, tá? Então vamos começar por aqui, ó. Aqui vai o eixo do pedal de câmbio, que seria esse eixo aqui. Antes do eixo, a arruela. Então a gente vai colocar essa arruela no eixo e depois colocar ele lá. A arruela já está no eixo, ok? A gente vai colocar o eixo. Colocou o eixo, só descer, 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 desceu. Tá vendo que tem um pino aqui embaixo? A gente vai passar o pino entre meio a mola. Só passar um pouquinho. Pronto, tá no lugar. É isso daí. Pessoal, como meu calço estava muito baixinho aqui para poder alojar o motor, então não chegou a encaixar tudo. Agora eu coloquei mais um calçozinho embaixo, né? Agora sim, ó. Tem que ficar assim, com essa ponta passante. Belezinha, tá perfeito, tá engrenadinho. Agora, como esse motor é partida elétrica, ele não tem aqui o eixo do pedal de partida, a mola não tem nada. Então a gente vai colocar o que? A arruelinha e a trava. Chega aqui no motor, desce a arruela e a trava vai aqui na fresa, essa fresinha de baixo. Ó, então essa daqui é a trava, esse aqui é um alicate saca-trava, certo? Olha lá, ali entra dentro da trava e você consegue abrir ela. Então a gente vai usar, na verdade, ele serve tanto para sacar quanto para instalar a trava. Escapou aqui, mas eu vou colocar de novo. Acaba acontecendo, mas com a mão só também é meio difícil, né? Mas enfim, olha lá, com as duas mãos já alojei, colocamos lá, tiramos o alicate. Agora é só pressionar para baixo, opa, encaixou de um lado, encaixou do outro, pronto, belezinha. A arruela e a trava alojada certinho. Agora a gente vai vir para essa parte aqui, essa parte é muito importante, essa parte aqui não pode ter erro, senão dá problema. Tá vendo essa engrenagem grande? Essa engrenagem é a engrenagem do balanceiro, que fica lá dentro do motor, que seria o contrapeso. Tá vendo essa bolinha? Deixa ela virada para cá, que você vai entender o porquê. Pessoal, na sequência aqui então, por que eu falei de deixar essa marcaçãozinha virada para cá? Olha aqui. Aqui no eixo do virabrequim tem uma... como é que eu vou falar? Chaveta. E na verdade, vamos seguir a sequência aqui. Chaveta. Beleza, a gente vai encaixar naquele friso, certo? A gente vai encaixar aqui dentro. Vai ficar exatamente assim. É bom deixar a ponta de cima sempre menorzinha, porque a gente vai engatar na sequência a engrenagem. Vem cá, lembra que eu falei que era importante a questão da marcação? Aqui é onde vai passar a chaveta, certo? Que a gente acabou de colocar. E essa marcação tem que bater exatamente com essa. Não adianta deixar torto. Deixou torto, dá ruim. Então, vai descer. Então, a posição do eixo normalmente assim, ó. Alinhadinho para cima, reto. E essa marca para lá. Aí a gente vai descer ela aqui, assim. Engrenar junto àquela outra marca.
Beleza aqui então, ó, já passei a ponta da chaveta, já coloquei na posição, agora é só descer para poder ficar certinho. Pronto, tá na posição. Tá vendo? Independente se der a volta, as duas sempre vai bater na mesma posição. Beleza, então, descemos a engrenagem, ponto com ponto, marcadinho. Assim que descer, a chaveta vai passar um pouco dela para cima. Na sequência, certo? Essa engrenagem que vai também na cavidade da chaveta. Em alguns casos desce mais de boa, alguns casos tem que dar forçadinha, mas lá. Pronto. Foi. Feito isso, então, agora a gente vai terminar aqui? Não. Agora a gente vai entrar com a embreagem, certo? Na sequência, terminou lá em cima, volta aqui embaixo. Esse espaçador. Ok, vai no eixo aqui. Depois a campana de embreagem ou castelo de embreagem. Desceu, belezeira, gira todo mundo aqui. Depois a gente vai colocar essa arruela. Depois essa peça aqui, que eu chamo de plator inferior, mas assim, cada um chama de uma maneira, não sei o nome certo, mas ela faz parte do conjunto da embreagem. Certo? Colocamos ela aqui dentro. E depois aqui a sequência é o seguinte, ó. Um disco, um separador, um disco, um separador, um disco, um separador. Por último, vai ficar disco. Então começa com disco, termina com disco. Um outro, até a gente terminar a sequência. Depois a gente vai com essa tampa aqui. Beleza, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5 discos e 4 separador. Certo? Disco, separador, disco, separador, disco, separador, disco, separador. E o último disco a gente coloca aqui, tá vendo? Todos os 4 aqui e o último a gente coloca aqui. A arruela tá lá no centro. Agora a gente vai pegar essa peça aqui, que eu chamo de plator também, cada um chama do nome. A gente vai só dar uma sacolejada nela aqui, para poder engrenar as fresas no meio e também engrenar os dentes aqui embaixo do separador. Opa, desceu, beleza? A ponta do eixo com a rosca tá aqui. Vamos fazer um teste? O teste é o seguinte: se ela estiver encavalada, ela não faz esse movimento, ó. Subir e descer. Então, sempre que você encaixar essa tampa de cima, você vem aqui e faz esse teste. Puxa, se estiver movimentando, beleza, legal. Se não estiver movimentando, tá encavalada. Então, não adianta você fechar, que não vai dar embreagem. Bom, colocado aqui, então, a